Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Direito e Saúde, o programa que traduz todos os seus direitos na área da saúde. Eu sou a Alana Rocha e o tema do episódio de hoje será o direito das pessoas com diabetes. Eu sou a Juliana Chabate e hoje nós iremos conversar com vocês sobre direitos e tratamentos médicos para diabéticos, inclusive crianças que necessitam. Tanto a diabetes tipo 1 e tipo 2, a gente tem uma seara enorme de tratamentos. A gente sabe que a diabetes não tem cura, né? Só que ela tem possibilidades de ter uma vida mais agradável, com menos furo, com as insulinas acertadas. E será hoje que a gente vai tratar nesse episódio. Sim, é um desafio constante no dia a dia de pessoas com diabetes, né? Muitas vezes a gente vê relatos, né, doutora Lana, na internet, de pessoas próximas, né? Que não nasceram com diabetes. E esse é o principal desafio, né? Muitas vezes ali, a partir de uma certa idade da criança, adolescente, passa a desenvolver. E aí chega esse desafio para as famílias, para os pais, em ter que aprender a lidar com isso, porque no dia a dia não é fácil. E para uma pessoa adulta da mesma forma. Ela vivia um modo de vida totalmente diferente até certa idade e por algum episódio que aconteceu na vida dela, ela passou a desenvolver a diabetes. E aí chegam muitos desafios, né, doutora? O maior mito em relação a essa doença, doutora Juliana, o meu pai foi um desses adultos que descobriu depois ali de adulto mesmo, na casa dos 40 anos, a diabetes. Ela é uma doença autoimune. Então não é, a pessoa passou a comer muito doce, o que muita gente pensa, né? Vai comer doce, vai desenvolver. Não é isso. Ou pessoas obesas, exatamente, ou porque comem muito açúcar. Pessoas não extremamente magras também têm diabetes, Sim. né? E com uma alimentação extremamente adequada, porque ela é digamos assim, uma falência do pâncreas. Ele para de produzir insulina. Então, não tem a ver com o quanto de doce que você come. Ela é autoimune e, como a doutora Juliana bem pontuou, pode vir com o nascimento ou a qualquer fase da vida. Por diversas causas, né? A gente vê pacientes também que muitas vezes desenvolvem a diabetes gestacional no período da gestação e depois ela persiste. Ela persiste. Tem casos que não, a maioria dos casos, né, é resolvida, é só naquele momento, ela é controlada e passou o período da gravidez, volta à vida normal, né, que a gente fala vida normal porque a vida do diabético não é fácil. Ela tem literalmente muitos desafios no dia a dia. Só quem convive com isso ou quem busca entender um pouco mais, sabe, começa a compreender de fato a rotina dessas pessoas, né? É uma rotina extremamente dolorida e sofrida, né? Porque depois da fase adulta, quando essa diabetes, ou ali na adolescência, ou quando o nenenzinho, ela se manifesta, mas principalmente na fase adulta, que não tem ninguém cuidando da pessoa, não é também do dia para a noite, assim, hoje eu estou aqui e amanhã eu acordo com diabetes. A produção de insulina, ela vai diminuindo gradativamente e aí vai afetando outras partes do corpo. Vou dar o exemplo do meu pai, que ele é o mais próximo de mim, a gente convive com isso. Ele ficou totalmente cego. Nossa. De um dia para o outro. Ele acordou, foi tirar um cochilinho da tarde, acordou, não estava mais enxergando nada. Então, o que todo mundo pensou? Primeiro foi ali a questão de perdeu a visão por alguma coisa neurológica, estresse. Mas quando foi ao médico, a hipoglicemia dele estava nas alturas. Mas tudo isso começou muito antes, doutora. Ele começou tomando muita água, muita sudorese, suando frio. Então, o corpo vai dando sinais. A gente que não vai percebendo, gente ignora, vai ignorando. Ignora porque a gente pensa, é algo normal, né? O que me aconteceu também, trazendo um caso real, prático meu, uma vivência, durante a gestação, no final da minha gestação, no último mês, eu comecei a sentir muito inchaço nos pés e coceira na planta dos pés, uma coceira. Mas o que eu pensei, doutora? Normal. É o último mês da gestação, né? A mulher fica muito inchada, era no verão ali, não era verão, mas estava calor naqueles dias. E então entendi que era normal, né? E numa consulta de rotina com a médica, né, com a ginecologista e obstetra, numa dessas consultas no período da gestação, a gente passa a fazer consulta toda semana, ela achou estranho, né, e resolveu pedir a questão de exames.
chegando a isso, aí eu falei pra ela, olha, tô sentindo uma coceira assim nos pés, que eu não sentia, mas pra mim era normal, pelo inchaço. Ela, não, isso não é normal, vamos investigar. Fizemos exame de sangue, e no exame de sangue acusou uma alteração altíssima no meu rim. E isso estava causando, então, essa alteração no corpo. Então a gente ignora porque acha que é uma coisa do dia a dia, do dia a calor, dia, né? que, né? Mas na verdade às vezes é uma condição de saúde que nós estamos passando. E por essa condição de saúde, então o que a gente teve que fazer? Antecipar o parto, né? Induzir o parto, porque tinha E olha um que risco... seríssimo, né? Exatamente. Então a gente fala que foi Deus, porque era uma mera consulta de rotina, do nada ela pediu exames, eu comecei a falar para ela sobre a coceira e desenvolveu nisso que a gente foi no hospital e não saiu mais. Então, esse foi o cenário, né? A gente foi pro hospital e só no outro dia a minha filha nasceu. Então, com diabéticos é a mesma coisa. A pessoa tem esses impactos na vida, no dia a dia, mas acaba achando que é normal, né? Às vezes eu tô muito estressada. Então, a gente tem que sempre investigar o que não está normal do dia a dia, né? O que sai daquela rotina, né? Essa sudorese, essa coceira também, o meu pai sente muita coceira. Principalmente a sede, né? A sede, uma sede incontrolável. A pessoa toma água. Por quê? Porque tem açúcar presente no sangue dela. E esse açúcar, ele vai causando diversos problemas, né? Porque, assim, a falência ali do pâncreas em produzir insulina e tudo mais, acaba acarretando o pé do diabético, que eles têm que futuramente, se não cuidar, se não tratar, amputar, cegueira, a própria insulina, se ela não tiver adequada, doutora Juliana, com o organismo, vai inchando a pessoa, é uma coisa assim sobrenatural, a pessoa vira um balão. E o que muita gente não sabe é que tem acesso, tanto no SUS quanto nos planos de saúde, às insulinas mais modernas, né? Para diminuir diversos tratamentos, né? Diminuir todas essas consequências, assim, porque é um assunto muito delicado, né? Sim, e facilitar o próprio dia a dia, a própria rotina, né, doutora Lana? Porque pacientes diabéticos, como a gente falou, quem não tem contato não imagina o sofrimento dessas pessoas. Mas sofrimento relacionado ao quê, doutora Juliana? Por exemplo, eles têm que fazer o controle da glicemia diariamente, só que para esse controle da glicemia tem que ser furado o dedo. E é em torno de umas 6, 8 ou 10, né, furadas no dedo durante o dia para aferir se a glicemia está nos índices de saúde ali que precisa, né? Se ela está controlada. E se a pessoa, então, necessita fazer essas furadas no dedo todos os dias da vida dela, imagina, mais de 20 anos, 30, 40, 50, 60 anos, uma vida toda, né, doutora Lana? Com os dedos todos furados. E quando a gente fala de um paciente adulto, a gente fala de uma consciência, né? Que ele tem consciência que vai furar. Mas e quando a gente fala de um bebê, doutora Juliana? E aí, né, doutora Lana, antes de a gente abordar a questão das crianças também, falando dessa parte do controle da glicemia, abordando melhor, os pacientes até adultos, eles têm a consciência de que eles precisam controlar a glicemia, porém, no dia a dia ali, pela correria, enfim, acaba que não cuidando tanto. Não fazendo o tratamento correto da diabetes, né? Porque não tem conhecimento ou porque, de fato, não faz as consultas regulares com o endocrinologista, tem que fazer consultas regulares, exames regulares, tem que acompanhar. Ah, mas o que isso vai mudar na minha vida? A qualidade de vida. A qualidade. Você porque vai ter o paciente que tá com a insulina, com a glicemia desregulada, né? Ele não dorme direito, se sente sempre cansado. Então, são diversos impactos, né? Sente muita vontade de comer as coisas, né? Também tem muito disso. E vem, né? Hoje a gente avançou muito, né? no quesito de diabetes, muitas vezes desmaia, né? No dia a dia, porque ela tem os picos, né? E como a doutora Juliana, por exemplo, meu pai é eletricista, então ele vive pendurado nas coisas. Imagina, perigo, né? Que você tem que descer, preparar o teu lugar ali, limpar os dedos, limpar a área, porque você tá se furando, você não pode se contaminar. E muitas vezes ele ficou tonto em cima da escada, justamente porque tava dando hipo. Isso. Então, assim, imagina profissionais da saúde, doutora Lana, que tem contato direto com pacientes, secreções, sangue. Imagina essas pessoas, né? Ela sendo diabética, tendo que furar o dedo diversas vezes por dia.
isso ficam feridinhas abertas, né? E dá chance, então, de uma contaminação, imagina só. Mas, hoje, né, já tem solução para isso, só que muita gente não sabe e quem sabe é inacessível, né? Porque a gente está falando de um sensor que você acopla no seu braço ou no seu abdômen e ao encostar o celular, sem precisar se furar várias vezes, ele vai dar o índice da sua glicemia por ali, né? Ou ele também vem com um dispositivo, né, caso você não queira utilizar o celular, que é o famoso Libre, né, doutora Juliana? O Libre ou até aquele da Sabionics, né? Sibionics, enfim. Sibionics, tem diversas formas de... Extremamente avançado isso. Tem diversas formas de mencionar o nome da empresa, né? Mas a questão do dispositivo mesmo, de saúde. O plano de saúde nega esse dispositivo, esse sensor de glicemia, então, que o paciente diabético necessita no dia a dia para o melhor controle da glicemia. Com esse melhor controle através do dispositivo, seja o Libre, seja o Sibionics, ele não precisa mais se furar 6, 8, 10 vezes por dia. O dispositivo, ele tem, então, como a doutora Lana citou, integração com o próprio celular por aplicativo e de forma instantânea você tem um controle ali na palma da sua mão da glicemia. Isso traz conforto, segurança e qualidade de vida, porém no dia a dia, plano de saúde nega e o SUS também, né, doutora? E é muito difícil o paciente manter isso, né? A gente vê muito nas farmácias, né? O que a gente mais vê é o Libre, mas ele tem esse Sibionic, ele é extremamente avançado também, poderosíssimo. Só que o Libre, por exemplo, ele custa R$370 a R$400 e ele dura 14 dias. 14 dias. Então, o paciente vai precisar de pelo menos ali no mês, né, no mês fechado de 30, pelo menos 2 e na troca de um terceiro já vai acontecer. Então, a gente está falando de mais de R$600 por mês com esse custo, né, doutora? Quem consegue hoje, doutora Juliana, nesse país difícil, né? Sim, se a gente colocar só uma conta básica, uma pessoa que nem vamos colocar um salário mínimo, uma pessoa que ganhe 2 salários mínimos, né, na faixa de R$3.000 por mês. Mensalmente, se ela tem que pagar aluguel, luz, água, comida, mercado, a gente sabe que as coisas estão muito caras. Não sobra para ela pagar o sensor, que é mais de R$600 por mês. Exatamente. Né? Então, ele se torna, assim, um custo elevado de manutenção, porque é pro resto da vida. Exatamente. Né? A partir do momento que você tem diabetes, é pro resto da vida. E a gente vê o impacto disso, a gente acompanha diversos casos de pacientes, então, crianças com diabetes, né? O desafio das famílias nesse cuidado diário, né, doutora Lana? O que muita gente também às vezes pensa, mas eu não vou pegar isso, eu vou medir a minha glicemia uma vez por dia. E aí, gente, é um perigo, né? Porque até como eu mencionei ali anteriormente, quem trabalha fora, ou quem vai dirigir, a hipoglicemia, ela não dá aviso, ela só abaixa. Quando você vê, você já tá desmaiando. Quando você vê, você já tá sem força. Então, assim, é esse controle... Não tem como a pessoa se controlar ou isso, sentir, né? Ou precaver, quando né? ela vê, ela já tá caindo das coisas, né? Então, assim, esse ponto que a gente traz de qualidade de vida não é somente ali dos furos, né, doutora Juliana, que vai diminuir os furos. Sim. É você ter na palma da sua mão um dispositivo que fala, né, que... Como você está? Isso. Como está a sua saúde? Posso comer alguma coisinha fora? Posso não comer? Uma diabetes regulada é como se a pessoa não tivesse absolutamente nada. Exato. Ela vive tranquilamente. Não é fácil. Não é fácil, mas ter ali os níveis da glicemia adaptados... E para isso, ter esses dispositivos de saúde que, né, favoreçam o melhor tratamento, a qualidade de vida, vai facilitar muito a vida do paciente, vai facilitar muito a vivência com a diabetes, porque como a gente falou, o paciente é para a vida inteira, né? E a gente vê então esses casos de crianças com diabetes, a gente já viu diversos relatos, né? Uma mãe, ela tem, por exemplo, um filho de 5 anos com diabetes e ele estava numa soneca da tarde. E nessa soneca da tarde, o dispositivo dele, ela tem o Libre no bracinho dele, o dispositivo dele, o do Libre, começou a apitar. O que isso significa? Que ele estava tendo uma hipo. E se não tem o controle, né, a qualquer momento, enfim, pode acontecer o pior. Então, ela teve que acordar ele da soneca de forma urgente. Porém, como ele estava tendo uma hipo e estava dormindo, ele não estava acordando. Ela estava muito agoniada, muito aflita.
E é uma criança, né? Então ela teve que acordar ele de forma muito rápida e aplicar ali o remédio, né, a insulina, para que ele tivesse ali o retorno. E na verdade, até quando ela acordou ele, ela pediu para ele tomar um suco. Filho, toma um suco, porque o suco, ele tem ali o açúcar e ajuda, né, de forma imediata uma recuperação, né? Para as crianças, né, tem essa possibilidade, mas a gente também tem a bomba de insulina, né? Que a bomba de insulina, ela libera microdoses. E ela vai medindo ali, né? E ela vai liberando microdoses. Durante o dia, né? Durante o dia. Já faz né? o cálculo, né? Exatamente. Faz o cálculo, ela libera proporcional, Fica né? acoplado, né? Por infelizmente ali a criança vai ter, mas isso é muito, muito vantajoso para bebês. Nossa. Né? Porque às vezes você não consegue abrir a boquinha do bebê e enfiar açúcar lá dentro Não, e ter ou certeza, assim, né? até ficar, né, com as canetas ou com seringa, ficar aplicando insulina numa criança. A criança não para quieta. Eu tenho filho, eu sei como que funciona. A criança não para quieta, ela quer brincar, ela quer, né? E aí você vai para a brincadeira dela para machucar ela, porque é esse raciocínio que ela faz, né? Tá me machucando. E não só em crianças, mas também em pessoas mais velhas assim, também. né? Que acabam, assim, idosos, que acabam tendo uma resistência ao cuidado, que não querem, que não deixam, querem hoje eu tomar não vou medicamento, tomar. não querem deixar ferir, né? Porque imagina, é uma vida se furando, né? A gente não dá nem como criticar, porque a gente é passível de entendimento, né? Não é fácil, é uma vida inteira se furando. A pessoa, ela já tá cansada, ela não quer mais continuar com aquilo. Então a bomba de insulina, ela vem para dar todo esse suporte, né? Tanto para bebês quanto para adultos também que quiserem, né? Mas também para idosos. Ela dá um melhor tratamento mesmo, qualidade de vida no dia a dia. A gente vê relatos ali de pacientes que usam a bomba de insulina, né? Então, teriam que aplicar insulina diversas vezes por dia, seja por canetas, seja por seringa, diversas vezes por dia. Porém, com a bomba você tem uma picada a cada 3 dias, né? Então, a bomba de insulina te facilita isso. Você implanta ela e durante 3 dias ela fica ali programada, soltando de forma proporcional a quantidade de insulina diária nos intervalos diários que o seu médico prescreveu, e você faz essa troca a cada 3 dias apenas. Ou seja, você vai ter esse furo a cada 3 dias e não diversas vezes no dia. Então, traz muita qualidade de vida para a pessoa com diabetes, né? Mas a gente também está falando de um dispositivo que é mais de 20 mil reais, né? Eu ia falar R$1.000, mas é mais de 20 mil reais, possui todas as manutenções anuais. Doutora Juliana, como é que a gente consegue esse dispositivo pela Justiça? Isso. A gente tem a possibilidade, então, para pacientes com plano de saúde, de conseguir sim, contra o plano de saúde, o dispositivo seja do sensor para aferir a glicemia diariamente ou a bomba de insulina, contra o plano de saúde. E pacientes que não possuem plano de saúde também têm a via judicial contra o SUS. É possível conseguir judicialmente, né? E até no dia a dia o plano de saúde nega tanto o sensor de glicemia quanto a bomba de insulina, alegando que são medicamentos domiciliares. Porém, dentro do processo, a gente consegue comprovar que são dispositivos para a saúde e não medicamentos domiciliares. Então, a gente consegue trazer entre dessas estratégias outras também, né, que configuram ali a essencialidade disso para a vida da pessoa com diabetes. Por isso que a doutora Juliana pontuou lá no início do nosso episódio a importância de você estar sendo acompanhado por um endócrino. Sim. Justamente porque a partir dali a gente consegue todo o seu histórico, né, de picos, hipo. Seja SUS ou seja endócrino SUS, do ou plano seja de plano de saúde, ou tanto seja faz, o endócrino particular, até, né, doutora Lana? Exatamente, o seu médico de confiança, seja por qualquer via. A partir dali a gente vai ter toda a documentação, todo o histórico falando, olha, ele precisa de uma qualidade de vida. A gente precisa fornecer um outro tipo de insulina. Por quê? Dentro do SUS, eles oferecem geralmente só 2 tipos, né? A Humana 1 e a 2 ali. Contudo, existem insulinas muito mais tecnológicas, doutora Juliana, que não permitem que a pessoa incha, que dê ali todo o aparato, né? Ou até mesmo eles não dão insulina, doutora, dão glifagem. Doutora, e assim, ó, não é apenas isso, né? Todos os dispositivos de saúde, os insumos que se chamam, né? Insumos de saúde para diabéticos, tanto as canetas, o SUS fornece tudo isso. Porém, sem um processo judicial que reconheça o teu direito e determine que o SUS forneça corretamente os insumos de saúde para sua diabetes,
o SUS vai te fornecer aquela quantidade mensal. Porém, muitas vezes, aquela quantidade mensal ela não é suficiente para o seu tratamento completo. Ou você ideal, fica sem né? tratamento, ou você fica sem tratamento, ou você tem que dar um jeito de comprar particular. Então, novamente, através da ação judicial, a gente consegue demonstrar qual a quantidade mensal exata dos insumos da diabetes que você precisa. Muitas vezes os pacientes pegam, né, na Secretaria de Saúde Municipal, enfim, e faltam fitas, faltam diversos insumos, né? Então, às vezes, disponibilizam a bomba, que é muito raro, porque é caríssimo, mas faltam os insumos Da bomba. né, completos ali pro mensal, ter aquele controle mensal do tratamento. O que a gente mais vê, né, doutora Juliana, é sendo fornecido para o paciente uma camada superficial. Sim. Né? Então, assim, ele sai de Básica, lá com um né? bolo, antigamente vinha em vidrinho, hoje vem em canetas, né? Mas saía de lá com um bolo de agulhas e seringas, saía ali com algumas fitas. Às vezes tinha que comprar ainda o sensorzinho para fazer a aferição. E aí faltava no meio do mês. Meu pai já passou Não, e por o isso pior, né, algumas doutora vezes. Lana, é a questão de agulhas, né? Pode ser que tenham pacientes diabéticos que não saibam, mas a agulha, ela não pode ser reutilizada. Nunca. A partir do momento que você usa uma agulha, eles até falam, né, de forma comum, que ela perde o fio. Perde o fio. Ela perde o fio. É igual uma agulha que tu costura, ela vai perder o fio. Mas a agulha médica, ela perde o fio na primeira picada. Então, a orientação médica é que não seja reutilizada. Porém, o SUS não dá a quantidade exata que você necessita, né, para todas as aplicações diárias e mensal. Então, você tem que ficar reutilizando. Sim, porque Então, às vezes olha a o gente, perigo, né? hoje dentro do Brasil, né, a gente lida com a miséria, né? Não tem como fechar Sim. os olhos para isso. Então, é óbvio que um pai de família entre se medicar e dar comida para o seu filho, obviamente ele vai escolher alimentar o filho. Então, é importante que essa mensagem, que essa informação, ela seja levada. Você tem direito a mais, não só as primeiras camadas de tratamento. Você tem direito à insulina Ao mais todo tecnológica, tratamento, né? a bomba de insulina, o sensor livre, se é o seu caso, se você gostaria de usar, porque tem muita gente que não se adapta também, e está Sim, tudo bem, sim. mas você tem que saber que você tem direito a esses dispositivos e é possível conseguir, tanto no SUS quanto no plano de saúde. E quais documentos são necessários, doutora? O principal documento que a gente sempre aborda aqui, que é o estopim, né? É a prescrição médica, né? Então, o seu médico, o seu endocrinologista que você faz o acompanhamento, ele tem que dar a prescrição médica para os insumos da diabetes e para os dispositivos também, bomba de insulina e sensor de glicemia. Ainda que você vá em endócrino particular, saiba que isso não vai obstar o seu direito de pedir judicialmente contra o SUS. O laudo, o relatório médico, a prescrição médica do particular com o médico do SUS, ela não tem nenhuma baixa eficácia, ela tem a mesma prevalência, porque ambos são médicos, né? E são profissionais de saúde. Então, ainda que você tenha ali todo o acompanhamento particular, você tem sim o direito de questionar e pedir contra o SUS esses dispositivos, né? Esse é um grande mito, né? Que muitas vezes as pessoas vão no postinho de saúde, acabam lá pedindo. É que geralmente o postinho de saúde ele tem ali um escopo, um planejamento de insumos e consultas, eles acabam negando. Mas, não vai passar, ou não vou te dar esse medicamento porque você não passou com o médico aqui do SUS. Mas isso é um grande mito. Dentro do judiciário não funciona dessa forma. Como bem a doutora Juliana pontuou, se você tiver a prescrição, se você tiver ali a indicação de uso, né? Isso. Independente de qual insulina, independente de qual equipamento, tem como entrar com todas esses papéis que você já tem diretamente pelo SUS, ainda que seja de médico particular. Isso, ou até mesmo que seja, né, médico do SUS ou médico do plano de saúde, é totalmente viável termos toda essa documentação para demonstrar a tua condição de saúde, né, níveis ali da diabetes e tudo mais. Então, toda a documentação médica ela é importante, mas principalmente a prescrição médica, então, dos insumos e dispositivos de saúde, né, para o tratamento. Agora, entrando em um outro ponto também que acomete muitas pessoas que são portadoras da diabetes, são a dieta ali, né? Eu não sei o que comer, ou tá até mesmo assim,
fisioterapias que às vezes precisam, porque muitas pessoas acabam desenvolvendo a diabetes depois de acamada. Sim. E tanto o SUS quanto o plano de saúde, eles têm obrigação de fornecer o tratamento completo. Então, você tem direito de nutricionista, um endocrinologista, você tem direito a essa equipe multidisciplinar, né? Sim. Para muito te acompanhar, bem né? Uhum, muito bem pontuado isso, né, doutora Lana? Porque o tratamento em si, ele não é apenas com os insumos. Isso. Precisa ter todo o aporte profissional por trás, né? E para que o diabético tenha o melhor tratamento, tenha consciência do que ele precisa fazer ou não fazer, qual quantidade de carboidrato comer, não comer, se eu posso final comer de determinada semana fruta ou não. comer determinada fruta, porque a fruta tem muito açúcar, sim. Se eu posso em determinado parada numa padaria comer um bolo ou não, ou qual vai ser a consequência daquilo, ou qual dose de insulina eu tenho que aplicar, quanto tempo eu tenho que esperar para daí poder comer. Porque essa insulina está me fazendo bem ou mal? Isso. Então, sim, o paciente tem direito ali ao tratamento completo de forma multidisciplinar. Temos, né, doutora Lana, no dia a dia, principalmente consultas com nutricionistas negadas pelo plano de saúde ou negado reembolso integral sob essa alegação de que nutricionista não está incluso, não tem indicação, né? Não tem indicação, não está incluso ali para a cobertura. Porém, analisando as condições de saúde, a necessidade do paciente desse cuidado multiprofissional, a gente, né, demonstra tudo isso para ter essa possibilidade. E o paciente também, muitas vezes, ele tem feridas, porque a gente sabe que a cicatrização da diabetes, ela é muito lenta. Também tem direito aos curativos e ao tratamento adequado. Chegamos ao fim de mais um episódio do Direito de Saúde. Esteja com a gente, então, nesse episódio, no próximo domingo.